Opa, e aí, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre uma das melhores lutas, na minha opinião, de Boku no Hero, que é a luta do All Might contra o All For One. E bom, antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que vai ajudar demais. E também peço que você assista meus outros vídeos, porque eles são bons também, eu acho. Agora vamos comentar um pouco sobre a luta do All Might contra o All For One de Boku no Hero Academia. E bom, primeiro eu vou comentar como que chegou nessa conclusão, nessa luta entre o símbolo da paz e o símbolo do mal, vamos dizer assim. Mas primeiro eu vou comentar individualmente sobre cada um dos personagens, que eu acho bem interessante os dois. E eu vou começar falando do All Might. Bom, o All Might, ele seria o idealismo, vamos dizer assim, de super-herói perfeito, porque ele preza o bem de todos, sabe? Ele é aquele tipo de super-herói que ele não liga por ser um super-herói, por esse título, ele só quer salvar as pessoas com um sorriso, o que é bem incrível, porque ele sempre chega nas ocasiões mais difíceis. Ele quer sempre manter aquela aparência que nada vai abalar o All Might, sabe? Tipo, a pessoa pode estar na pior situação possível, o All Might vai chegar sempre com um sorriso pra tentar deixar essa pessoa mais segura possível, vamos dizer assim. E bom, falando agora sobre o personagem All Might, eu acho ele um personagem incrível, um dos meus favoritos de Boku no Hero, se não o meu favorito, porque eu gosto muito dele. É sério, ele é um personagem muito carismático, ele é muito incrível, principalmente por essa luta que foi mostrada, eu gostei dele mais ainda. E também tem outras coisinhas que eu vou falar pra vocês, que são duas. A primeira é que o All Might é o herói número 1 lá de Boku no Hero, ou seja, ele é o herói mais poderoso. E a segunda coisa, que é a individualidade dele, se chama One for All. E o que essa individualidade faz? Ela excede os limites humanos, vamos dizer assim. Então o All Might, ele tem super força, ele tem uma velocidade incrível, ele tem um pulo que ele consegue pular de um prédio para o outro, por exemplo, o que deixa ele muito poderoso. E esse é basicamente o All Might. Eu acho que não tem mais nada a comentar sobre ele. Eu comentei tudo que eu lembrei e tudo que é necessário para vocês entenderem. E agora eu vou comentar sobre o outro personagem dessa luta, que é o All For One, que é o One For All ao contrário, que vocês vão entender o porquê desse nome. E bom, se de um lado a gente tem um super-herói, do outro lado a gente tem um vilão, até porque Boku no Hero se trata disso, de vilões e heróis, e é bem clichê, mas não que isso seja ruim. Eu só tô apenas comentando que Boku no Hero é muito clichê, não é pouco não, e tem alguns personagens genéricos, só que esse não é o foco do vídeo. Então eu vou falar agora sobre o All For One e alguns detalhes sobre ele. Bom, All For One é o vilão principal de Boku no Hero Academy. Ele já enfrentou o All Might há alguns anos atrás, tanto é que o All Might, ele tem uma ferida mais ou menos aqui do lado da barriga, tem tipo um buraco gigantesco ali, que foi da última luta que eles tiveram. Então é a luta definitiva entre eles. E também o All For One, ele é líder da Liga dos Vilões, que é uma organização que tem o objetivo de matar o All Might. E bom, se a individualidade do All Might é o One For All, a do All For One é All For One. No caso, o nome dele é o nome da sua própria individualidade, que tem outros personagens no anime que são parecidos com ele, que o próprio nome do personagem é o nome da sua individualidade. Agora, falando um pouco sobre a individualidade do All For One, ela consegue roubar outras individualidades e dar para outras pessoas. Por exemplo, ele pode roubar a individualidade de uma pessoa e passar para uma outra totalmente diferente, como ele quiser e quando ele quiser, o que é uma habilidade muito poderosa, além de ser muito roubada. E ela é totalmente o oposto da individualidade do All Might por alguns motivos. O primeiro deles é porque a individualidade do All Might, ele consegue passar para outras pessoas, só que quando o All Might, ele passa a sua individualidade para outra pessoa, obviamente ele vai ficar um pouco mais fraco. Já o All For One não acontece isso, ele consegue roubar, ou ele consegue ficar para si própria individualidade, ou ele rouba e passa para outra pessoa que não tem. E antes de ter a luta entre o All Might e o All For One, você percebe que o All For One é muito poderoso por alguns motivos. O primeiro deles é porque no anime fala que ele ficou anos roubando individualidade, ou seja, ele pode usar quantas individualidades ele quiser. Acho que ele roubou, no caso. Então, se ele roubou 100, ele pode usar as 100 contra o All Might, que tem apenas uma. Mesmo sendo muito poderosa, o All For One, ele tá em uma certa vantagem, vamos dizer assim, contra o All Might. Agora que eu já
falei sobre os dois, vamos falar de como eles se enfrentaram e como eles se encontraram depois de tanto tempo. A gente começa falando do Bakugou, que é um personagem dessa obra que é bem irritante, que fica irritando o protagonista e fazendo bullying com ele. Ele acaba sendo capturado pela Liga dos Vilões e depois os heróis eles pensam em um plano para poder resgatar ele de volta, juntando vários super-heróis muito poderosos junto com o All Might e o Endeavor, que é o herói número 2, que é bem poderoso também. Eu acho incrível essa parte do anime, que eles montam toda uma estratégia para conseguir recuperar o Bakugou de volta sem machucar ele. O jeito que o All Might chega nessa cena é muito foda, que ele simplesmente dá um soco aonde eles estavam escondidos e quebra simplesmente tudo, e depois ele derrota alguns vilões em um piscar de olhos e depois ele consegue recuperar o Bakugou de volta. Só que aí, depois de alguns acontecimentos, o Alforone acaba saindo do esconderijo dele, onde ele sempre ficava, e ele acaba enfrentando um super-herói que é bem bacana, chamado Beast Genie. Alguma coisa assim, é aquele super-herói maneiro que tem uma calça jeans até o pescoço, mais ou menos. Até o pescoço não, vai até o rosto, tampando, como se fosse uma máscara. E ele é bem poderoso, só que o Alforone simplesmente destrói ele com a sua individualidade. Então, finalmente, eles se encontram, All Might e Alforone. E, cara, é simplesmente incrível quando eles se encontram, porque o All Might já vai pra cima dele dando um soco e o Alforone consegue defender. E é incrível que sai um vento da desgraça que derruba quase um helicóptero. Aqueles helicópteros de reportagem que estavam lá no local pra filmar tudo. E essa é uma cena muito foda, porque tá transmitindo pra todo mundo, e todo mundo vendo o símbolo da paz, que é o All Might, lutando contra o símbolo do mal, que eu chamo ele, né, o Alforone, e é simplesmente incrível ao decorrer dessa luta, como vai ficando muito foda, mais ainda do que ela já é. E bom, o começo da luta não parece ninguém ter vantagem um sobre o outro, mesmo o All Might sendo um pouco mais fraco, na minha opinião, do que o Alforone, porque ele já tinha dado a sua individualidade pro Midoriya, que é o protagonista, e também por causa da ferida dele. Já o Alforone já tem um monte de individualidade e não tem nenhuma ferida, então a luta continua bem intensa dos dois lados. Toda vez que eles dão um soco um com o outro, dá um choque e é muito foda, mas até que chega um certo ponto que a luta começa a chegar perto do seu clímax, que o Alforone ele começa a usar muitas individualidades ao mesmo tempo e o braço fica gigantesco, absurdamente grande. E essa parte é bem legal porque o Midoriya, que é o protagonista e também receptor do On For All, na verdade, que o All Might deu pra ele tá assistindo essa luta também, e ele tá bem tenso porque ele sabe que o Alforone é muito poderoso e que pode simplesmente matar o All Might, que é o símbolo da paz. E o próprio All Might sabe que ele não consegue usar todo o seu poder contra o Alforone, porque se ele usar, ele vai ficar sem a individualidade dele, basicamente, porque ele tem muito pouco do poder que sobrou depois de ter dado ele pro Midoriya. Certa parte dessa luta, o Alforone ele rouba as individualidades de outros vilões que estavam lá, e tem uma parte que o All Might consegue acertar um Detroit Smash bem na cara dele, mas parece não fazer tanto efeito assim, infelizmente. Certa parte da luta, bem no final já, o All Might usa tanto a sua individualidade que ele fica na forma dele magrela, vamos dizer assim, que todo mundo conhece, que é aquela forma fraca dele, e o Alforone já declara vitória, vamos dizer assim, porque ele sabe que naquela forma o All Might não consegue fazer absolutamente nada. E essa é outra parte muito foda, porque já tá quase no clímax da luta entre os dois, e como todo mundo, o pessoal tá vendo, porque tá sendo transmitido, eles começam a torcer pelo All Might, falando que o All Might vai conseguir, que ele vai conseguir derrotar os vilões e salvar todo mundo com um sorriso, que ele sempre faz isso e sempre vai fazer. Aí ele começa a carregar o poder dele, que é o One For All, no braço, e fica muito foda, que ele tá magrelo, o braço dele fica todo braçudo, filho, igual o do Alforone, e depois ele começa, na verdade um pouco antes, né, ele tem flashbacks da antiga mestra dele que passou o poder pra ele, e o que é bem legal também, que a gente consegue saber um pouco mais da história dos portadores do All For All. Que agora vem uma das cenas mais fodas de Boku no Hero, se não é a mais foda. Ela é muito boa também, mas ela é mais no sentido emocional e sentimental do que ser muito boa, no caso. Ela é boa demais, mas é mais nesses sentidos que eu falei pra vocês. E depois que o All Might carrega, ele dá um soco e o Alforone também dá um soco, e os dois socos se embatem, e é muito foda, que começa a rolar meio que uma explosão no meio, porque é muito poderoso o ataque dos dois. E, cara, o All Might parece que está perdendo, porque o braço do Alforone começa a esmagar o braço do All Might, e o braço dele tava todo roxo, já tá todo fudido, e ele tá simplesmente na pior situação possível ali, só que vamos ver no que vai acontecer, né? Depois disso, cara, tem simplesmente essa cena que é muito
mas muito insana e muito épica e perfeita essa cena, que começa com o All Might meio que com um fogo assim, sabe, um fogo pequenininho, ele tá quase apagando, porque ele tá meio que num lugar cheio de neve e o vento tá quase apagando o fogo. O All Might começa a ir pra cima pra tentar segurar o fogo, sabe, pra ele não apagar. Aí depois disso, o All Might começa a ganhar uma força absurda do Alforone, do Onforal, na verdade, desculpa, toda hora eu tô errando porque o nome é parecido um com o outro. Aí o All Might, no soco que ele tava dando, ele pega o outro braço e, cara, ele dá um soco muito foda no Alforone, que se chama United States of Smash, que, mano, é o soco mais pica de todo o Boku no Hero. Sério, é incrível. O meu editor, ele vai colocar o soco aí, é simplesmente sensacional. Ele dá um soco na cara e depois ele rasga assim, ele joga no chão o Alforone e puta que pariu, que cena linda. O contexto todo da cena, sabe, é incrível. Ele na última luta dele, porque depois que acaba essa luta, ele não consegue mais usar a individualidade dele, ou seja, se um vilão atacar ele, qualquer vilão basicamente, ele pode matar o All Might. Então, todo o sentido da luta, sabe, foi muito sentimental, além de ser muito foda. Bom, e é basicamente isso, o Alforone é derrotado e o All Might consegue a vitória mesmo se sacrificando por completo, vamos dizer assim. Nem vamos dizer assim, né? Porque ele se sacrificou mesmo, ele não consegue mais usar sua individualidade. Bom, e esse foi basicamente o vídeo. Eu sei que teve muita coisa que eu esqueci de falar, provavelmente, porque eu não me lembro muito bem de todos os detalhes dessa luta, mas eu acho que boa parte eu falei as coisas certas, e se tiver coisa errada ou que eu esqueci de falar, pode deixar nos comentários que eu vou ler. Deixem aí nos comentários também se vocês querem mais vídeos sobre o Boku no Hero. Esse é o primeiro vídeo de Boku no Hero do canal, então se vocês quiserem mais, só deixar aí nos comentários, e outras coisas que eu possa comentar também sobre Boku no Hero, outras lutas ou sobre algo específico, pode deixar aí. E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiquei meio eufórico em uma parte ali, mas é porque essa luta é simplesmente incrível e não tem como não ficar arrepiado ou não ficar emocionado ou algum tipo de sentimento com essa luta, porque ela é simplesmente fantástica. O vídeo foi esse, então eu espero que todos vocês fiquem bem e até a próxima.